Esses Estados Unidos, o senhor está morando lá há tanto tempo, esses Estados Unidos estão em baixa? Esses Estados Unidos estão desaparecendo? Ou continua como força latente? Deixa eu abordar isso de uma forma que também diga respeito ao Brasil. Uhum. O Brasil é o país do mundo mais parecido com os Estados Unidos. Embora nem os americanos, nem os brasileiros reconheçam isso. Começa pelos fatos objetivos. São duas sociedades, tamanho praticamente igual, no norte e no sul, fundados na mesma base de povoamento europeu e escravidão africana. Uhum. São as sociedades, estão entre as sociedades modernas, contemporâneas, mais religiosas, e cada um é, do seu tipo, o mais desigual. Os Estados Unidos é o mais desigual das democracias ricas, e o Brasil é um dos países mais desiguais na história da humanidade. Uhum. E, paradoxalmente, no meio dessas exclusões e desigualdades tremendas, o homem e a mulher comum continuam a acreditar que tudo é possível. A religião do possível, a religião do novo. Isso é fantástico, isso é uma mensagem para a humanidade. Agora, em várias outras coisas, o Brasil e os Estados Unidos não são semelhantes, são opostos. E sofrem de perversões inversas. Então, os americanos acreditam que se uma instituição presta, foram eles que a inventaram. Eles são os inventores, eles são os licúrgos coletivos da humanidade. Eles deram a instrução. A cultura de elite brasileira de tal forma despreza os nossos poderes de originalidade coletiva que todas as nossas instituições são copiadas. Sobretudo copiadas dos Estados Unidos. E por isso mesmo não nos servem, são como roupa emprestada. Isto é o oposto. Esta é a realidade. Agora, nesse momento da história, o Brasil e os Estados Unidos novamente divergem da seguinte forma. O Brasil é um exemplo da situação mais comum no mundo hoje, entre os grandes países, os países populosos. A maioria das pessoas que moram nesses países são pobres, continuam pobres, mas têm uma orientação que é mais pequeno-burguesa do que proletário. Aspiram a uma modesta prosperidade e independência. O objeto do anseio é tipicamente um lote de terra, uma pequena fazenda, um comércio, uma loja. É a propriedade familiar arcaica e isolada, por falta de outras opções. Esse nosso país só subiria ao primeiro plano da humanidade se encontrássemos uma maneira de envolver essa maioria pobre numa dinâmica de crescimento da produtividade. O que passa pelo oferecimento a essa maioria de alternativas à forma convencional de seu anseio, aquela propriedade familiar arcaica isolada. Para que isso ocorra, é preciso que haja dentro das elites nacionais uma cisão. Só quando há essa cisão é que um país sobe para o primeiro plano e pode experimentar um milagre de crescimento, uma arrancada. Tem que haver uma cisão entre a parte rentista, o rentismo financeiro, e uma parte produtiva ou produtivista. E o produtivismo dessa contra-elite tem que estar associada a um ímpeto nacional, de construção nacional, de rebeldia nacional. A realidade na história é que a rebeldia nem sempre é premiada, mas a obediência é invariavelmente castigada.
E essa é a nossa situação. Nós experimentamos agora várias circunstâncias no mundo que seriam como que um convite para essa rebeldia. Eu espero conversar sobre elas depois. Sim. Mas agora, nosso drama no momento é que, face a face com esses imperativos, nós encontramos uma maneira fácil de escapar. A maneira fácil de escapar é, em vez de construir as bases educacionais e institucionais dessa ascensão de produtividade, nós andamos para o lado. Porque como o Brasil é muito rico em recursos naturais, nós encontramos uma maneira de usar a riqueza fácil da natureza para substituir a riqueza difícil da inteligência. E, com isso, o agro, especialmente, paga as contas do consumo urbano e nós conseguimos evadir os nossos problemas, não enfrentá-los. Isso é o Brasil. Agora, isso que o senhor fala, essa cisão entre as elites, rentista e produtiva, pressupõe antes uma certa democratização dos meios de produção. Sem dúvida. Então, agora o mundo está aflito com um novo dilema sobre o desenvolvimento. Até o final do século XX, a teoria do desenvolvimento pregava haver um atalho para o crescimento econômico rápido. O atalho era a indústria convencional, como aquela que se implantou no sudeste do Brasil e, sobretudo, em São Paulo, em meados do século passado. A vanguarda econômica produtiva era aquilo que chamamos o Fordismo industrial. A produção em grande escala de bens e serviços padronizados por maquinária e processos produtivos rígidos, mão de obra semi-especializada e relações de trabalho muito hierárquicas e muito especializadas. Essa era a vanguarda. Esse atalho se fechou. Isso não funciona mais por várias razões. E um país após o outro se desindustrializa agora no mundo. O Brasil é um dos países que se desindustrializou de forma mais rápida e dramática. Qual seria a alternativa? A alternativa seria uma forma socialmente includente da nova vanguarda, que nós chamamos de economia do conhecimento. Ela é multissetorial, não é só o Vale do Silício, a manufatura avançada. É a produção densa em ciência e tecnologia e vocacionada a um experimentalismo produtivo permanente. Aproxima o trabalho da imaginação do trabalho da produção. Ela é multissetorial, mas em cada setor ela é uma franja excludente. Ela é uma ilha que exclui a grande maioria. Isto em todos os países onde ela existe. Não só no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, mas na China e na Índia. A alternativa ao atalho que se fechou seria algo que não existe. Seria uma forma includente da economia do conhecimento. E a construção dessa forma includente da economia do conhecimento passa por inovações institucionais e educacionais. Aí está uma grande tarefa para nosso país. Porque o Brasil não pode ser grande, não pode emergir para o primeiro plano mundial, se não executar essa tarefa. E para executá-la tem que imaginá-la. Então, essa deve ser um objeto de ambição. Agora, é muito difícil. Depende de toda uma série de condições. Tem que começar pequeno, mas os primeiros passos pequenos são como primeiras prestações de todo um caminho. Então, como começa? Começa ampliando os acessos.
aos recursos e às oportunidades da produção. Para a grande periferia atrasada da economia brasileira. Não são apenas as pequenas e médias empresas atrasadas, são também os indivíduos que não têm contato com organizações empresariais, mas que nós teríamos de transformar em artesãos tecnologicamente equipados. O operador de máquinas, a enfermeira e assim por diante. Essa é uma grande tarefa. Agora, olhando lá no futuro, de forma especulativa, onde é que isto acaba? Eu vou lhe dar um exemplo, só para ajudar a compreender o sentido dessa trajetória. Imagine que o que Marx chamou de meios de produção, em vez de serem estatizados, sejam entregues a fundos. Todos os meios de produção são a fundos. Os fundos são regidos sob diferentes regras. Há um pluralismo experimental. E os fundos fazem uma espécie de leilão, ou rateio permanente dos meios de produção. Quem é que usa os recursos da sociedade? São os que conseguem oferecer aos fundos o maior retorno por aqueles fundos durante um certo tempo. Quem puder usar de forma mais eficaz tem o controle temporário daqueles recursos. A esse sistema eu chamaria um capitalismo sem capitalistas. Isso seria uma maneira de descrever qual é o objetivo derradeiro. O objetivo derradeiro é entender que a desconcentração de oportunidades econômicas pode ser radicalizada, desde que nós aceitamos relativizar a natureza absoluta do controle que cada um dos tomadores daqueles recursos tem sobre os recursos. Eles não têm o controle eterno, eles não podem legar por herança. O controle é sempre condicional e temporário. Isso é uma parte da tarefa. Agora, a outra parte da tarefa é construir o tipo de cultura, de consciência e de educação necessária para esse agente. O agente que vai viver em meio à inovação perpétua e sobreviver, ser capaz aceitar, enfrentar aquelas inovações sem ter medo. Agora, olhando o Brasil como um país em que o sincretismo é ao mesmo tempo o problema e a solução, e uma grande anarquia criadora, é isso que eu quero para o meu país. Eu quero ver o espontaneísmo inculto do povo brasileiro transformado em flexibilidade preparada. Eu quero ver o Brasil na vanguarda desse experimentalismo imaginativo, baseado não naquilo que temos tido na história brasileira, que é o divórcio entre a inteligência e a natureza, mas baseado no casamento da inteligência com a natureza.